Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tata Camuchinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje o nosso vídeo será um tutorial sobre Quimbanda, a partir das muitas perguntas que eu recebo e que sempre tenho que repetir com frequência, porque as perguntas são recorrentes. Então, se a partir deste vídeo novas perguntas forem nascendo, eu faço outros tutoriais dando sequência a este. Mas eu vou procurar neste responder algumas questões fundamentais. E vai ficar aqui gravado como um tutorial, como um orientador geral para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre a Quimbanda aqui na nossa família, Cova de Cipriano Feiticeiro, iniciação, etc. Vocês já acessaram o site www.quimbandanagô.com? Lá você vai encontrar material sobre Quimbanda gratuitamente. São mais de 150 artigos, 5 edições da revista Inganga, 11 edições da revista Inganga. Então é um material que você pode acessar gratuitamente e ter um estudo de qualidade sobre Quimbanda. Iniciamos a preparação para a revista Inganga número 12, onde daremos continuidade ao estudo da Quimbanda como um fenômeno de demonologia brasileira. Nós nos orgulhamos muito das edições da revista Inganga e principalmente dessas últimas. A última edição foi muito especial, onde nós buscamos explicar com fundamentos, dentro da tradição histórica, dentro do conhecimento histórico, o que é a Quimbanda como um fenômeno demonológico brasileiro. E nós vamos fechar esse estudo na próxima edição. Teremos também nessa edição número 12, um fechamento do artigo, onde vamos falar sobre alguns Exus sincretizados com os demônios. Então traremos uma ficha técnica desses Exus, falando um pouquinho do Exu, um pouquinho do demônio, da natureza desse espírito, o ponto riscado dele, o padê que se utiliza para ele, a firmeza que se utiliza a fazer para ele, de uma maneira geral, catalogada, como qualquer lista demonológica, para que você tenha acesso a esse estudo e possa começar a fazer os seus experimentos com Exu e Pombagira. Então, se você se interessa por esse assunto, inclusive aquele vídeo que eu fiz aqui para vocês, Um Mundo Cheio de Diabos, aquele vídeo eu estou transformando ele em um texto e ele constará na revista Inganga número 12. Tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente as pessoas que se interessam pelo tema da demonologia. E aí você, nesse estudo, irá compreender que a demonologia é um fenômeno cultural, pancultural, que ocorre em inúmeras culturas, em inúmeros contextos distintos e se modifica e se adapta a novas culturas, a novos contextos religiosos e vai se transformando ao longo da história. É por isso que muitas pessoas perguntam: que negócio é esse de você ter demônios na Quimbanda? Então entenda um pouco de demonologia e você vai entender como que esses espíritos chegaram até o Brasil e então começaram a participar da Quimbanda. Naquele vídeo que eu fiz, onde eu falo de um mundo cheio de diabos, eu digo como que a demonologia
Ela pega os espíritos da geografia, dos locais de poder, coloca em listas, tira esses espíritos do seu contexto, adapta esses espíritos em outros contextos religiosos e vai transformando as suas listas, vai fazendo as suas listas demonológicas. De igual modo, muitos dos espíritos do folclore brasileiro entraram para dentro da Quimbanda e se tornaram Exus, diabos da Quimbanda. Então vamos falar um pouco disso e vai ser uma edição bem rica, eu tenho certeza que você vai gostar. Você sabia que eu tenho um podcast? Esse podcast, eu faço ele junto com o Tata Ziloapanzo da Cova de Tiriri. Como eu estava afastado aqui do YouTube, as edições do CovaCast estavam acontecendo só lá no canal da Cova de Tiriri. A partir do próximo episódio, nós iniciaremos a transmissão pelos dois canais, aqui o meu e o Cova de Tiriri. E a partir daí, esse podcast vai constar aqui também na minha lista de vídeos desse canal. A intenção desse podcast é elevar o nível do debate esotérico ocultista no Brasil. Então não é um podcast que pretende entrevistar qualquer pessoa. Não. É um podcast que pretende entrevistar pessoas que realmente fazem um trabalho diferenciado nas suas áreas dentro do ocultismo brasileiro. Então, dá uma olhada lá no canal Cova de Tiriri nos primeiros episódios. Tenho certeza que você vai curtir muito. Já começou a me seguir lá no Instagram? Se você ainda não está me seguindo no Instagram, pensa nisso. Considera me seguir lá para a gente bater um papo sobre isso tudo aqui, o universo da Quimbanda, do ocultismo brasileiro, diariamente no Instagram. O link está aqui debaixo do vídeo. E meus irmãos, por favor, curta esse vídeo, faz um comentário e considera também divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Você vai me ajudar muito a fazer esse canal crescer, os vídeos serem recomendados pelo YouTube, para a gente furar algumas bolhas. Então eu conto com a ajuda de vocês, para continuar fazendo com gosto isso que eu faço aqui. Vamos passar então agora para a nossa resenha. Nosso primeiro tópico de hoje, vou lendo a pauta e vou comentando. Nosso primeiro tópico de hoje, Exus de coroa na Quimbanda Nagô. Dentro da Quimbanda Nagô, nós temos o conceito de coroa mediúnica. Muitas pessoas confundem esse termo coroa com o que elas entendem de ori, cabeça. Porque tem gente que chama o ori, a cabeça interior, como coroa. Mas não. O termo coroa, em coroa mediúnica, é como um adorno de cabeça, uma coroa de um rei, uma coroa de uma rainha, em que você coloca na sua cabeça e se torna o regente de um reinado. Este é um conceito fundamental dentro da Quimbanda. Cada família de Quimbanda é um reinado. Ou seja, se é um reinado, é gerido por um rei. Quem é o rei? O rei é o Exu Tata daquele templo, daquela família. Então, este conceito de realeza, de reinado, ele é muito importante e ele é fundamental dentro da Quimbanda. Porque toda a hierarquia da Quimbanda segue essa métrica do rei comandando uma corte de espíritos, uma legião de espíritos. Então, cada rei de cada reinado dentro da Quimbanda
lidera uma horda de espíritos. Na medida em que um adepto vai se desenvolvendo dentro da quimbanda, o Exu tutelar dele vai aumentando, vai construindo o seu reinado, até que ele se torne um Exu Tata, efetivamente, dentro do culto, e a partir dali comece a gerir uma família de quimbanda. Então, coroa mediúnica se refere aos 3 Exus fundamentais que nós temos na nossa coroa mediúnica. Então, é como se nós pegássemos uma coroa com 3 joias. Cada uma dessas joias representam os seus Exus tutelares de coroa. E você coloca essa joia, essas 3 joias dessa coroa no seu ori. Entende? Então, são essas 3 joias a coroa mediúnica de cada adepto de quimbanda, que é o Exu frenteiro, com a pombagira frenteira, e o Exu de fundos. Esses 3 Exus, por sua vez, estão conectados à trindade maioral: Lúcifer, Belzebu e Astarote. Por isso que são 3. São 3 Exus na sua coroa mediúnica, conectados diretamente aos 3 maiorais de quimbanda. Os deuses ou chefes supremos da quimbanda: Lúcifer, Astarote, Belzebu e Astarote. Então, coroa mediúnica se refere, dentro da quimbanda, à composição dos seus 3 Exus tutelares principais. Esses 3 Exus tutelares, eles comandam uma legião de espíritos. Dentro da quimbanda, essa legião de espíritos entram na falange, tem um nome técnico que agora me faltou, mas eu vou lembrar. Então, esses Exus entram para a falange pessoal do médium e trabalham dentro do terreiro, dentro do seu templo, diretamente para os seus Exus de coroa. A gente chama de Exus de legião, esse é o termo. Então, eles não irão compor a sua coroa mediúnica, eles irão trabalhar para os seus Exus, estarão dentro da sua legião de espíritos. Esses Exus, eles podem ou não serem assentados. Alguns obrigatoriamente são assentados, outros não. Como, por exemplo, o Preto Velho de quimbanda, o Ogum de quimbanda. Então, na medida em que você vai se desenvolvendo no curso de desenvolvimento, através da hierarquia, dos graus da quimbanda, esses Exus vão chegando e compondo a sua banda pessoal, ou a banda do seu Exu tutelar. Geralmente, a coroa mediúnica é um Exu frenteiro, uma pombagira frenteira e um Exu de fundos. Esses Exus irão reger áreas diferentes da sua vida, e é você que vai determinar isso. Então, por exemplo, o Exu frenteiro pode cuidar das questões que envolvem as finanças. A pombagira frenteira pode cuidar das questões que envolvem amor, paixão, sexo. E o Exu de fundos pode cuidar das questões que envolvem sua proteção espiritual. Isso é você que irá determinar com os seus Exus. E cada um desses Exus irá ficar responsável por determinada área da sua vida. Cuidar de determinada área da sua vida. Mas pode ser que sempre não, geralmente o Exu forte, o Exu tutelar é sempre um homem, um Exu. Mas às vezes pode acontecer de ser uma pombagira. Nesses casos nós chamamos esse médium de burro de pombagira. Porque na coroa dele, a entidade mais forte, ou maior, ou suprema,
é uma pombagira e não um Exu. O Exu de fundos, às vezes, pode ser uma pombagira de fundos. Isso pode mudar também. Então, depende de cada caso, depende da ancestralidade conectada a cada pessoa que chega na quimbanda. Então, basicamente, dentro daquilo que a gente pode dizer para um público em geral, esses são os seus 3 Exus de coroa e eles regem todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas perguntam: os Exus podem mudar quando você vem do candomblé para a Umbanda? Os Exus podem mudar quando você vem da Umbanda? Desculpa, reformular. Os Exus podem mudar quando você vem do candomblé para a quimbanda? Quando você vem da Umbanda para a quimbanda? Veja bem, pode acontecer de mudar sim, e eu vou te explicar os motivos pelos quais isso acontece. Mas geralmente, nós sempre tentamos manter a raiz. Sempre que uma pessoa chega do candomblé já com o Exu assentado, chega da Umbanda já trabalhando com o Exu, chega do catimbó e já trabalhando com o Exu no catimbó, seja onde for que a pessoa já esteja trabalhando com o Exu, nós sempre tentamos manter a raiz, mas às vezes não é possível. E 2 são os motivos gerais pelos quais isso pode acontecer. Motivo número 1. Muitas vezes, você vai lá numa Umbanda, baixa o seu Exu na gira, e seu Exu é o Exu Lúcifer. Muitas vezes o dirigente da casa, o pai de santo, ou o caboclo, que é o chefe do terreiro, não gosta daquele Exu, não gosta desse nome, não gosta de trabalhar com esse arquétipo do Exu Lúcifer. E vira para você e fala assim: não, aqui tu não é o Exu Lúcifer não. Esse Exu não é o Lúcifer não. Esse Exu aqui é um tranca-rua que trabalha na linha de Ogum. Pronto. Você começa a trabalhar com um tranca-rua da linha de Ogum, porque o pai de santo assim quis, dentro do sistema da casa dele. Ou o caboclo, chefe do terreiro, o preto velho, chefe do terreiro, assim quis, assim mandou. Então, muitas vezes, você está trabalhando com o seu Exu ali, mas ele não pode se materializar, ele não pode se manifestar de verdade como ele é. Ele não pode trazer de verdade a energia dele, a vibração dele. Ele tem que se camuflar numa outra força para trabalhar com você dentro daquela casa. Outro motivo é que, geralmente, algumas pessoas não têm Exu dentro da sua ancestralidade. Então, quando ela vai trabalhar dentro de uma Umbanda, dentro de um candomblé, e a pessoa não tem um Exu, uma pombagira dentro da sua ancestralidade, a Umbanda tem que correr atrás de um espírito para te apadrinhar. E aí você começa a trabalhar com um espírito que originalmente não está conectado à sua ancestralidade. Passará a estar conectado à sua ancestralidade a partir daquele momento que você começou a trabalhar com ele. Mas antes disso não estava. Então pode ser que chegue na quimbanda e isso vai mudar. Então essa pessoa que trabalhava com tranca-rua, na linha de Ogum, quando chega na quimbanda, a quimbanda vai falar assim: não, tem nada de tranca-rua na linha de Ogum aqui não, irmão. É o Exu Lúcifer. Então pode mudar. Nesses 2 casos, então, pode mudar. Ainda um terceiro caso, às vezes a pessoa tem até Exu na sua ancestralidade. Mas no momento em que ele chega numa casa de Umbanda, numa casa de candomblé, não é aquele Exu efetivamente que se materializa ou que se manifesta assim que ele chega. Às vezes é um Exu daquele EB, daquela família espiritual. Algum Exu daquela família espiritual da Umbanda, algum Exu daquela família espiritual lá do candomblé, e efetivamente não está conectado à sua ancestralidade. Então, pode ser nesse caso também que quando você vem para quimbanda, a quimbanda vai dar preferência ao Exu que está dentro da sua ancestralidade, não aquele que foi agregado à sua ancestralidade. Então, nesse caso, pode mudar também.
Então esses são os 3 casos básicos que geralmente aparecem 99% das vezes, em que você está trabalhando dentro dessas situações, chega aqui na Quimbanda, muda. Muito bem. Muitas pessoas me perguntam sobre a natureza solitária da Quimbanda. A Quimbanda é um culto solitário. Isso significa que não existe a necessidade da sua presença no terreiro toda semana. A maior parte do tempo, a relação que se estabelece dentro do culto é você com o seu Exu e o seu Tata de Quimbanda. Então você não precisa morar perto de um terreiro, de um templo de Quimbanda, porque você não vai precisar estar ali todo mês, toda semana. Na Quimbanda, o desenvolvimento acontece assim. Suponhamos que você mora em Brasília e você quer ser iniciado na Quimbanda aqui na Cova de Cipriano, na cidade de Boituva, em São Paulo. Então você vai vir lá de Brasília, vai vir aqui no templo e vai passar pelo ritual de iniciação. Vai pegar o seu fundamento e vai levar o seu fundamento de Exu para praticar a sua Quimbanda lá na sua casa. Você vai ter dúvidas. Quando você tiver dúvidas, você vai me mandar mensagem com as suas dúvidas, eu vou te responder, eu vou te ensinar e você vai colocar em prática. Então você não precisa estar aqui todos os dias para receber de mim diretamente, em contato pessoal, a instrução. O axé também pode ser transmitido por WhatsApp. O axé pode ser transmitido por carta. Axé pode ser transmitido por muitas maneiras. Após a iniciação. Porque na iniciação, eu já vou entrar nesse tópico, você recebe o axé dentro do seu corpo. E é por isso que se necessita de você vir aqui receber a iniciação. O indivíduo vem aqui, recebe aquela semente, aquele germe do axé. E aí ele volta para a casa dele e faz esse germe crescer e prosperar. Então, o indivíduo precisou de informação para praticar a Quimbanda dele, ele vai recorrer a mim diretamente pelo WhatsApp. E a gente vai fazer o que for para ele aprender, seja chamada de vídeo, seja mensagem de voz. De tempos em tempos ele terá que voltar no terreiro para pegar mais axé, mais fundamentos. Então ele vai precisar fundamentar a pombagira dele, o Exu de fundos, o preto velho, ele vai precisar receber as facas sacerdotais dele, o oráculo. Para isso tudo, ele vem no terreiro, pega o fundamento, pega o axé e volta para a casa dele para praticar e exercitar esse axé e fazer com que esse axé se torne progresso e caminhos abertos na sua vida. É assim que funciona. Então, a maior parte do tempo é o indivíduo com ele mesmo, com o Exu, praticando a feitiçaria dele. De tempos em tempos, ele vem no terreiro pegar mais fundamento, pegar mais axé, para se desenvolver dentro da hierarquia do culto, e então, a partir do momento em que ele já está preparado e pegou todas as suas tecnologias mágicas, todos os seus axés, ele já pode ser consagrado, aprontado, um Tata Engana. Então, a Quimbanda como culto solitário é isso. Não existe a necessidade de você estar sempre no terreiro. Porque na Quimbanda é diferente da Umbanda, não existe aquela frequência de giras. Os trabalhos são mais esporádicos. Tanto a vida do sacerdote, do chefe da Quimbanda, como de todos os iniciados, é sempre um trabalho de feitiçaria solitário. Iniciação na Quimbanda. Vamos lá. Eu quero deixar aqui um recado para todas as pessoas que pensam
em solicitar admissão na quimbanda aqui da Cova de Cipriano, do Exu Pantera Negra, da Pombagira da Manda Noite. Meu irmão, meus irmãos, eu estou sempre falando que um dos segredos do sucesso é se unir com pessoas que pensam como você. Por exemplo, para dentro da nossa prática de quimbanda, nós não trazemos nenhum tipo de ideologia política moderna. Então você não vai ver aqui dentro da nossa família pautas como questões que envolvem LGBT, questões que envolvem racismo, esse tipo de coisa. Você nunca vai ter esse tipo de conversa, esse tipo de assunto aqui dentro da nossa família. Se você é uma pessoa militante, será que você vai se sentir bem aqui dentro? Tenho certeza que não vai. Seja um militante de esquerda, seja um militante de direita, seja um militante feminista, seja qualquer tipo de militante. Você acha que você vai se sentir bem aqui dentro? Não vai. A própria energia da banda vai te expurgar. Então, a chave do processo é se unir com pessoas que pensam como você. Se você é um militante, se você é uma feminista, se você luta por causas negras, causas da comunidade LGBT, você tem que ir para famílias de quimbanda que pensam como você, que são as famílias de quimbanda nascidas de terceira onda, a partir dos anos 2000. Então tem a quimbanda Congo, tem a quimbanda luciferiana. Estes são os locais adequados para militantes. Aqui nós não levantamos essa bandeira da militância, seja por nenhuma dessas questões. Então, pessoas militantes vão se sentir muito mal aqui dentro da banda. A própria banda vai começar a excluir essas pessoas. Então, procure, se você está buscando iniciação na quimbanda, procure tatas de quimbanda que pensem como você. E como é que você sabe se o tata de quimbanda pensa como você? Segue o conteúdo dele pelo menos um ano. Então, se você quer iniciação aqui na nossa família, na Cova de Cipriano Feiticeiro, você tem obrigação de ler todos os artigos do site. Você tem obrigação de ler todas as edições da revista Nganga. Só depois que você leu todos os artigos do site, todas as edições da revista Nganga, já comprou meus livros, já leu meus livros, já assistiu todos os meus vídeos no Instagram, aí sim, esse é o momento certo de você solicitar consulta para ver se você tem linha de iniciação aqui na nossa família. Porque você já entendeu como eu penso. Você já entendeu mais ou menos a estrutura do pensamento e o caminho, o norte que a Cova de Cipriano Feiticeiro tem. Então você deseja iniciação aqui na nossa família? Estuda o meu conteúdo por pelo menos um ano antes de solicitar a consulta para ver se você tem linha de iniciação. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer sobre a iniciação. Existe iniciação à distância? Não. Veja bem, quimbanda é uma corrente mágica que se transmite de mestre para discípulo. Essa transmissão, ela depende do ritual de iniciação. Porque dentro do ritual de iniciação, no contexto do ritual de iniciação, o Tata de Quimbanda vai introduzir dentro da sua alma, presta atenção nisso porque é importante. O Tata de Quimbanda vai introduzir dentro da sua alma, dentro do seu corpo, o axé da Quimbanda. Entende? Então, não existe iniciação à distância. E isso, na verdade, eu já fiz vários conteúdos lá no Instagram falando sobre isso, com textos também, até com texto no site falando sobre isso, em que nenhuma corrente mágica viva, de verdade, existe iniciação à distância. Tem um ditado na Quimbanda que diz assim:
A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você não recebeu a quimbanda, se você não recebeu o axé da quimbanda, como é que você vai dar isso para alguém? Depois que você recebeu o axé da quimbanda, dentro da sua alma, dentro do seu corpo, você pode ter instruções à distância. Nós, por exemplo, aqui também temos uma sala de aula onde as pessoas assistem alguns vídeos gravados sobre quimbanda. Então, depois que você recebeu o axé da quimbanda no seu corpo, na sua alma, você pode receber instrução à distância para praticar o seu culto solitariamente na sua casa. E como eu falei anteriormente, de tempos em tempos, você volta aqui, pega mais axé, aumenta o seu leque de tecnologias mágicas, vai crescendo dentro da hierarquia do culto, até se tornar um tata, um mameto de quimbanda. Então, em vários textos lá do blog, no site, eu toco nesse assunto de maneira bem técnica e você vai entender isso muito bem. Após a iniciação, qual a frequência devo comparecer ao templo? Como eu falei anteriormente, você não precisa estar aqui toda semana. Então, no momento certo, em que você tiver que receber mais axé da quimbanda dentro da sua alma, aí sim, você vem aqui no templo, recebe o axé e retorna para a sua casa para praticar a sua quimbanda. Fora isso, nós temos algumas datas especiais, igual, por exemplo, a festa do Exu Pantera Negra e da Pombagira Dama da Noite, onde nós matamos um boi para Exu Pantera Negra e Pombagira Dama da Noite. Nessa festa, nós costumamos exigir a presença de todos os iniciados. Até porque todos os iniciados também recebem o axé desse boi. Temos também, quando há o caso de um aprontamento de um tata, de um mameto, é uma ocasião muito importante para nós. Então nós pedimos que todos venham comparecer àquela festa onde aquele tata, aquela mameto está sendo coroado, está sendo aprontado. Agora, nesse final de outubro, início de novembro, nós vamos ter o aprontamento de uma mameto de quimbanda no dia 31 de outubro e vamos ter a festa do Exu Pantera Negra e da Pombagira Dama da Noite no dia 2 de novembro, dia de finados. Então vai ser um final de semana muito intenso, onde nós teremos muitos trabalhos aqui, muita matança e vai ser uma data assim muito especial. Na verdade, essa festa do Pantera Negra e da Dama da Noite é a data mais especial que nós temos no calendário. Desenvolvimento na quimbanda. O desenvolvimento na quimbanda depende de muitos fatores. Nós temos aqui um código de honra. E todos os pontos nesse código de honra têm que ser cumpridos por todos os adeptos para que estes recebam seus fundamentos e continuem seu progresso no culto. Senão, não existe o desenvolvimento. Essa é a questão principal. Porque você imagina, o sujeito vem aqui, pega o assentamento do Exu dele, some 3, 4, 5, 6 meses, um ano, daqui a pouco ele manda uma mensagem: ô Tato, eu tô querendo ir para você fazer o assentamento da minha pombagira. Não, irmão, calma lá, não é assim não. Existem requisitos comportamentais, de estudos, de práticas mágicas que o indivíduo tem que fazer para merecer receber fundamentos dentro da banda. Aqui na nossa banda tudo é por merecimento. Se o cara merece, ele recebe o axé, ele cresce. Se ele não merece, ele vai ficando para trás. É sempre assim. Então tudo depende do brio. Nós não tratamos as pessoas iguais. Não existe ninguém nesse mundo que seja igual. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Todas as pessoas têm ancestralidade diferente umas das outras. Então, as famílias de quimbanda não são uma democracia. Muito pelo contrário. É uma monarquia. Existe um rei e ele é chefe, ele manda em todo mundo, ele diz o que tem que ser feito e ele diz o que não tem que ser feito. Na hora que ele fala assim, cala a boca, o indivíduo tem que calar a boca.
Se o indivíduo não cala a boca, se o indivíduo levanta a voz, vai embora. Então o comportamento aqui dentro, ele tem que ser no fio da medida. Então nós temos um estatuto onde as regras do estatuto têm que ser seguidas, nós temos um código de honra onde as regras do código de honra têm que ser seguidas ao pé da letra. Pisou fora do código, meu irmão, aqui não é o seu lugar. Porque a Quimbanda entende que se não existe honra e lealdade acima de tudo e o comportamento afinado com a honra e com a lealdade, então o indivíduo não está preparado para a Quimbanda de um modo geral. É assim que acontece o desenvolvimento. Então, se você é uma pessoa que tem brio, se você é uma pessoa que efetivamente faz a sua parte, e aqui está a chave, fazer a tua parte. Se você faz a tua parte, você cresce dentro do culto, se torna um sacerdote, se torna um tata, se torna uma mamita e vai ter a sua própria família de Quimbanda. Incorporar para se tornar um tata. Veja bem, no vídeo anterior eu falei daquela questão do Ogã, que não faz sentido haver dentro da Quimbanda o cargo do Ogã que vem lá do Candomblé. Que na Quimbanda todo mundo incorpora. Sim, e fundamentalmente o que eu não falei naquele vídeo é o seguinte: se você não incorpora, você não progride dentro do culto. Entende? Todo mundo tem que incorporar. A fórmula mágica, o pano de fundo da fórmula mágica da Quimbanda é congolês, é banto, onde não existe essa noção de você não incorporar. Você tem que incorporar. Não faz sentido dentro de um culto cujo o pano de fundo da fórmula mágica é banto, é congolês, não faz sentido você não incorporar. Entende? Então, para que você se torne um tata de Quimbanda, um mameto de Quimbanda, você tem que incorporar o seu Exu. Se você não incorpora, você não se desenvolve dentro da estrutura do culto. E para fechar, quase chegando a 40 minutos, magia sexual na Quimbanda. Isso existe? Complicado esse assunto. Da maneira como as pessoas entendem, não. Não existe sexo na Quimbanda. Exu não faz sexo com pombagira na Quimbanda. Entenda isso. Qualquer um que diga que exista magia sexual na Quimbanda, no contexto do contato físico, do coito sexual, isso é marmotagem. Isso é doideira da cabeça. Veja bem, a Quimbanda existe um simbolismo de magia sexual. Existe um simbolismo de hierogamia entre Exu e pombagira. Como eu falei para vocês em um vídeo anterior, dentro da teologia da Quimbanda, Lúcifer é uma entidade andrógina. De Lúcifer, duas forças hipostáticas se projetam, Belzebu e Astarote. Estas duas forças que se projetam, Belzebu é masculino e Astarote é feminino. E essas duas forças, masculino e feminino, entram em hierogamia. E dessa hierogamia nascem todos os Exus e pombagiras da Quimbanda. Então, existe o simbolismo sexual na Quimbanda e isso é muito importante. Nós podemos dizer que todo toque de Quimbanda é um ritual de magia sexual simbólico. Assim como a missa gnóstica da OTO. Na missa gnóstica do OTO, a sacerdotisa, nua em cima do altar, eleva a taça para que o sacerdote coloque dentro da taça a ponta da lança. Ou seja, isso é um símbolo sexual do falo introduzindo dentro da vagina. Ou seja, é um ritual de magia sexual simbólico. De igual modo, as giras, os toques de Quimbanda são um ritual de magia sexual simbólico, onde existe a interação, a hierogamia dos Exus e das pombagiras.
Então, neste sentido metafísico, existe a magia sexual. No sentido simbólico, arquetípico, existe a magia sexual na quimbanda. Mas não no sentido físico. Você nunca vai chegar dentro de um toque de quimbanda, vai ter um Exu incorporado copulando com uma pombagira. Nós sabemos de muitos casos que acontecem, por exemplo, uma consulente chega perto de um sacerdote e o cara vira na cara de pau para a consulente e fala assim: olha, o Exu está falando assim que para resolver o seu problema ele tem que colocar sêmen dentro de você. Então tem que baixar o Exu e você tem que dar para o Exu, tem que abrir as pernas para o Exu te ajudar. Cara, e tem muita mulher que se submete a esse tipo de charlatanismo. Então toma cuidado que esse vídeo aqui seja também um aviso para que todas as pessoas não caiam nesse tipo de cilada. Meus irmãos, Exu não pede para fazer sexo com ninguém. Entenda isso. Exu não pede para fazer sexo com ninguém. Se você vai em algum lugar e o sacerdote fala que o Exu está pedindo para fazer sexo com você, esse cara tá de sacanagem com a sua cara. Esse cara tá te enganando. Esse cara ele quer te traçar, quer te enrabar. Entenda isso. Exu jamais vai pedir para fazer sexo com uma pessoa. Tá certo? Meus irmãos, acho que esporadicamente eu vou ter que fazer outros vídeos como esse. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou deixar aqui alguns links para estudo. Não tem bibliografia, hoje só vai ter link para estudo. Meus irmãos, estudem, tá bom? Curte o vídeo, faz aí um comentário e até a próxima.